Segunda semana da Páscoa. Quarta-feira, 19 de abril de 2023. A liturgia da quarta-feira da segunda semana da Páscoa apresenta uma passagem dos Atos dos Apóstolos que relata a prisão dos apóstolos pelos saduceus, mas também a libertação divina que os fez sair da prisão e ensinar no templo. O Salmo responsorial exalta a confiança em Deus, que ouve os clamores daqueles que buscam sua ajuda e proteção. O Evangelho segundo João destaca a grandeza do amor de Deus ao enviar seu Filho ao mundo para salvar a humanidade, e a importância da crença nele para alcançar a vida eterna. A narrativa dos Atos dos Apóstolos é um exemplo da perseguição religiosa que os discípulos de Jesus enfrentaram na época, mas também da força da fé e do poder divino. O Salmo responsorial reforça a ideia de que Deus sempre ouve e protege aqueles que o invocam com fé e humildade. Já o Evangelho apresenta a mensagem central da Páscoa, o amor incondicional de Deus que se manifesta através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, oferecendo a salvação e a vida eterna para todos que nele crerem. Em meio a um mundo marcado por tantas incertezas e dificuldades, a liturgia da quarta-feira da segunda semana da Páscoa nos convida a renovar nossa fé e esperança em Deus, que é amor e luz para a nossa vida. Através das leituras bíblicas, somos inspirados a perseverar na oração, na confiança e no compromisso de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, a luz que ilumina nosso caminho e nos conduz à verdadeira felicidade. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo, no templo, sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este trecho bíblico da primeira leitura, presente nos Atos dos Apóstolos, apresenta uma história de perseguição e libertação divina. Atualmente, podemos fazer uma reflexão sobre a mensagem transmitida nessa narrativa, que é a importância da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Assim como os apóstolos foram presos e tiveram sua liberdade cerceada por pregarem a palavra de Deus, ainda hoje há muitas pessoas que sofrem por expressarem suas opiniões e crenças religiosas. Em muitos países, a liberdade de expressão e de religião são ameaçadas por regimes autoritários e intolerantes. Por outro lado, a libertação divina retratada na primeira leitura também pode ser vista como uma mensagem de esperança para aqueles que sofrem por defenderem suas convicções. Ainda que as portas da prisão estejam fechadas, Deus pode abrir caminhos inesperados e proporcionar liberdade e segurança para aqueles que confiam nele. Portanto, a mensagem da primeira leitura pode nos inspirar a defendermos a liberdade de expressão e religiosa, bem como a confiarmos na providência divina em momentos de perseguição e dificuldade. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se glória no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha.
Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O salmo responsorial de hoje traz uma mensagem de confiança em Deus e de gratidão por suas bênçãos. O salmista expressa sua devoção ao Senhor, proclamando que sempre o louvará e buscará sua ajuda em todas as situações da vida. Ele também encoraja os humildes a se alegrarem e a engrandecerem o nome de Deus juntos. Atualmente podemos encontrar inspiração nesse salmo para enfrentarmos os desafios da vida com fé e confiança em Deus. Quando nos sentimos fracos e angustiados, podemos lembrar que o Senhor está sempre presente e pronto para nos ajudar. Podemos também agradecer a Deus pelas bênçãos que recebemos e compartilhar nossa gratidão com aqueles ao nosso redor. Além disso, o Salmo nos convida a experimentarmos a bondade de Deus e a encontrarmos refúgio nele. Podemos buscar essa experiência por meio da oração, da meditação e da reflexão sobre a palavra de Deus. Dessa forma, poderemos experimentar a suavidade do Senhor em nossa vida e sermos felizes por termos nele nosso porto seguro. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer, encontre vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é um dos mais conhecidos e importantes textos da Bíblia, mostrando o amor de Deus pelo mundo através da entrega de seu Filho unigênito para a salvação da humanidade. A passagem destaca que o propósito da vinda de Jesus ao mundo não foi para condenar, mas para salvar. Aqueles que creem em Jesus terão a vida eterna. Por outro lado, aqueles que não acreditam no Filho de Deus já estão condenados. Essa mensagem é bastante relevante nos dias atuais, onde muitas vezes vemos um mundo marcado por conflitos, violência e intolerância. A reflexão sobre a importância do amor e do perdão pode ser um caminho para superar essas questões. O amor e a misericórdia de Deus podem inspirar as pessoas a praticarem o bem e a ajudar os necessitados, e assim, serem verdadeiros discípulos de Jesus. Além disso, a passagem destaca que aqueles que praticam o mal preferem as trevas à luz, pois temem que suas ações sejam denunciadas. É importante refletir sobre a necessidade de se agir com honestidade e ética, evitando o mal e buscando sempre a verdade. O seguimento de Jesus implica em agir de acordo com a luz e a verdade, de modo a manifestar que as nossas ações são realizadas em Deus. Mensagem final. Nesta leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos como a fé pode nos libertar de qualquer situação difícil que enfrentamos. Os apóstolos foram presos, mas a intervenção divina os libertou da prisão e eles foram capazes de continuar espalhando a palavra de Deus. Isso nos mostra que a nossa fé pode ser mais forte do que qualquer obstáculo que enfrentamos, e que se confiarmos em Deus, Ele nos dará força para superar qualquer desafio. Além disso, o Salmo responsorial nos lembra que devemos confiar em Deus em todos os momentos, pois Ele sempre ouvirá nossas orações e nos libertará de nossas angústias. Devemos sempre louvá-lo e buscá-lo em todos os momentos, e Ele estará sempre presente para nos ajudar. Por fim, o Evangelho nos mostra o amor incondicional de Deus pelo mundo, ao enviar seu único Filho para nos salvar. Ele não veio para condenar, mas para nos dar vida eterna. Devemos, portanto, crer no seu nome e viver de acordo com a verdade, seguindo a luz e evitando as trevas do mal.
Que esta mensagem nos traga paz, amor e fé para enfrentarmos todos os desafios da vida, confiando sempre em Deus e na sua infinita bondade.